Olá, seja muito bem-vindo ao WeSocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai fazer a instalação do Windows 11 em um hardware não suportado e dispensando o mecanismo de ativação. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo é baixar o arquivo oficial da Microsoft, a ISO oficial do Windows 11. Então, é sim uma instalação oficial, você não precisa se preocupar com relação a configurações sensíveis, você pode usufruir do Windows 11 normalmente, porque é uma ISO oficial, é o Windows 11 oficial. A gente vai fazer essa instalação simulando um ambiente de Windows através de uma formatação de pendrive utilizando o software Rufus. E aí nós vamos fazer o passo a passo de configuração de instalação do Windows 11 com algumas dicas para a gente desabilitar o mecanismo de ativação. Então você vai poder usar o Windows 11 oficial instalado na sua máquina sem o hardware requisitado de acordo com aqueles requisitos da Microsoft e também sem precisar ativar ele. Como eu estou aqui no Windows, no Manjaro no caso, eu vou fazer esse processo na prática com o VirtualBox, mas eu vou te mostrar aí as dicas que a gente pode fazer para utilizar o Windows 11. Vale lembrar que é o seguinte, em primeiro lugar a gente vai no site da Microsoft, aí independente do seu sistema operacional, você vai lá procurar o Windows 11, você pode colocar aí no Google Windows 11, ele vai abrir esse site. A gente vem aqui em baixar a imagem ISO, né, de disco, selecionamos Windows 11 Multi Edition, escolhemos o idioma aí de sua preferência, confirmar, e aí vai pedir, no caso a gente vai ter a versão 64 bits, clicar aí em baixar. Eu já baixei a minha, tá? E aí a gente pode ir no site lá do Rufus e baixar o executável do Rufus, tá? Tanto faz qual for a versão dele aqui, ele está na versão 4, aí você pode baixar e executar como ele é administrador. Existem alguns métodos de formatação de pendrive, e aí vale lembrar que você vai precisar de um pendrive, caso queira instalar o Windows 11 na sua máquina nativamente, você precisa de um pendrive de no mínimo uns 8 GB de memória. Vale lembrar também que os arquivos nesse pendrive, se você tiver algum arquivo dentro dele, eles serão perdidos. A gente vai fazer a formatação dele, a gente vai resetar ele colocando a configuração e a ISO do Windows 11 dentro dele. Os arquivos que estavam dentro dele serão perdidos. Então, se você tiver algum arquivo dentro desse pendrive que deseja manter, você precisa colocar em algum dispositivo externo, alguma forma de dispositivo externo, tirar os arquivos desse pendrive. E aí existem praticamente duas formas da gente instalar o Windows 11 nativamente, ou formatar o pendrive com o Windows 11, tá? Você pode fazer isso através do sistema da sua máquina Windows ou, como no meu caso, da máquina Linux, tá? Da máquina Windows é bem mais simples, você tem os dois softwares, né? Rufus e Balena Etcher, são os principais softwares para formatar pendrive com Windows no Windows, que fica muito simples. No Linux o processo é um pouquinho diferente. Eu separei três softwares ali, que são o Gnome Disks, o Ventoy e também o Balena Etcher, que é multiplataforma. No caso, se eu quiser criar um pendrive de Windows no Linux, seja em qual distro for, é um processo um pouco mais difícil e ele não é tão compatível, tá? Até porque o Windows é um software fechado e o Linux ele não vai explorar, né, ilegalmente, digamos assim, esse produto. Então fica meio difícil de fazer essa formatação e aí existem incompatibilidades. Alguns casos funcionam, outros casos não funcionam. Não é 100% garantido que vai funcionar a formatação de pendrive de Windows no Linux. Eu já fiz isso na prática e posso te dizer isso como conclusão do que eu tive, das experiências que eu tive. Existe outro projeto também que é o WinUSB, que depois evoluiu para o OUSB, um projeto que foi descontinuado, que também é um software, o OUSB, que faz a formatação de pendrive de Windows no Linux, tá? Também funciona, mas é um projeto de software que foi descontinuado, então também não existe uma garantia de 100% aí na conclusão dessa formatação. Então pode ser que dê certo, mas também pode ser que não dê. Então fica aí a seu critério. Nesse caso eu vou fazer
o processo via VirtualBox só para te mostrar como é que as coisas funcionam. Mas caso você estiver aí numa máquina Windows, você vai baixar o Rufus, tá? Ali do site e vai iniciar ele com o seu pendrive, no caso, colocado na máquina e a ISO do Windows 11 baixada. Você vai selecionar aí o seu pendrive, a ISO, colocar aqui GPT, UEFI, isso geralmente gera automaticamente, o volume também, e clicar em Start. Ele vai fazer a formatação e vai abrir uma caixinha de perguntas, no caso do Windows 11, tá? E aí você seleciona essas questões, tá? Remover os requerimentos de pelo menos 4 GB de RAM para funcionar com o Windows 11 e o Security Boot e o TPM 2.0. Vale lembrar que tecnicamente o Windows 11, segundo a Microsoft, ele funciona com o chip TPM 1.2 ou superior, tá? É recomendado 2.0, mas não é obrigatoriamente, tá? Tecnicamente é o TPM versão 1.2 superior. Anterior a isso, aí sim o Windows 11 pode ser que não funcione mesmo, exista muita incompatibilidade. Mas o TPM 1.2 ou superior, aí sim existe o funcionamento do Windows 11. Aqui ele vai remover o requerimento de conta online e algumas questões de privacidade. A gente clica em OK e vai gerar a formatação do pendrive. Demora um pouquinho. Mas é esse o processo para você instalar nativamente o Windows 11 na sua máquina. Vale lembrar também que a formatação de pendrive no Linux, tá? Pendrive para Windows no Linux, com esses softwares, inclusive o WinUSB ou USB, aquele outro projeto ali que eu te mostrei, eles são ideais para formatação de pendrive com Windows 10, tá? Então, caso você queira instalar, caso você tenha, como no meu caso, uma distro Linux na sua máquina e queira trocar para o Windows, ou queira colocar aí um dual boot, ou instalar o Windows nativamente na sua máquina, eu recomendo que você primeiro tente criar um pendrive de Windows 10, não precisa ativar o Windows 10, é só para você usar o Windows 10 depois de instalado na sua máquina, tá? Para criar a formatação do Windows 11, tá? Do pendrive via Windows 11, ou aí você vai desabilitar lá algumas variáveis de ambiente. Também tem essa forma, né, de você não precisar criar pendrive bootável para instalar o Windows 11, tá? Se você tem o Windows 10, você pode ir lá mudar algumas variáveis de ambiente, algumas informações, e aí vai burlar esses requerimentos da Microsoft e vai instalar o Windows 11 via o instalador. A gente não vai chegar nesse passo a passo, tá? A gente vai fazer de uma forma mais simples utilizando o VirtualBox. Eu vou então criar aqui uma máquina virtual. Eu vou colocar aqui, aliás, acrescentar aqui novo. Vou colocar como nome de Windows 11. Se você quiser criar uma máquina virtual de Windows 11, fica bem à vontade. Vou usar o explorador aqui. Salvei aqui a minha ISO do Windows 11. Clicar em próximo. Só colocar aqui o Win 11. Eu estou no VirtualBox 7, tá? Colocar a memória, eu vou colocar 4000, no caso quase 5 GB. É o que a minha máquina suporta, tá? Vale lembrar que você precisa mais ou menos uns 4 GB para rodar. O Windows 11 ele requer mais memória e armazenamento pelo menos uns 30 GB. Tá? Por padrão ele me mostra 80, mas não tem problema, eu vou finalizar e iniciar a minha máquina virtual. Então, eu iniciei a minha máquina virtual com Windows 11, dei o boot nela, vai ser iniciada a instalação do Windows 11. Eu vou pausar o vídeo e vou mostrar o passo a passo principal, tá? De instalação, os mecanismos que você precisa utilizar. No mais, você pode fazer a instalação normal, clicando em Next, como for, tá? Aqui eu vou clicar em avançar, eu vou colocar isso aqui em tela cheia, aí fica mais fácil pra gente. Clicando em avançar, instalar agora, ele vai fazer a instalação do Windows 11. Aqui ele vai pedir a chave do Windows. Eu não tenho a chave do produto, então vai ser o que eu vou informar. Seleciono a minha versão, vou colocar a versão padrão Windows 11 Home, clicar em avançar. Aceito os termos, mesmo que eu não os tenha lidos. Posso clicar em instalação personalizada, clico nessa unidade e avançar.
ele vai fazer a instalação, a formatação do meu disco e a instalação do Windows 11. Então, a instalação do Windows ocorreu, a minha máquina foi reiniciada algumas vezes, eu dei um nome para o meu dispositivo e nós chegamos nessa tela, onde que nós vamos adicionar uma conta da Microsoft. Nesse caso aqui, a gente vai colocar a seguinte informação: no thankyou.com e clicamos em próximo, tá? Aí a gente vai desabilitar a ativação. A senha eu posso colocar a que eu quiser, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e vou prosseguir. Vale lembrar que ele vai me dar uma mensagem de erro, mas mesmo assim eu clico em próximo. E dessa forma ele vai prosseguir. Eu vou colocar meu nome de usuário e uma senha qualquer, aí seja de sua preferência, e respondo aquelas perguntinhas de segurança, tá? Aí tanto faz, fica a seu critério. E a instalação será prosseguida, e aí você pode ir prosseguindo normalmente de acordo com as suas preferências através da instalação, permitindo algumas configurações, outras não, de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua necessidade. E algumas instalações serão feitas, pode ser que a sua máquina seja reiniciada e pronto, o Windows 11 estará disponível para você. E aí você pode fazer a configuração, a personalização de acordo com aquilo que você necessita, de acordo com a sua preferência. Está feito, o Windows 11 está instalado na sua máquina, seja a máquina virtual ou seja nativamente. Vale lembrar que nativamente você pode também utilizar aí o Windows 10 na sua máquina e através do Windows 10 instalar o Windows 11 nativamente sem precisar de um pendrive. Aí você vai ter que entrar lá nas variáveis de registro, aquelas variáveis de ambiente, o registry, e aí ativar, criar algumas variáveis com alguns valores. Enfim, é uma outra estrutura, um passo a passo também não tão complicado que você também pode fazer e aí rodar o instalador do Windows 11 e instalar, no caso atualizar, fazer um upgrade do Windows do 10 para o 11 nativamente na sua máquina. Mas se você quiser fazer essa instalação via pendrive bootável, pode ser dessa maneira, nativamente do Windows 10 para o 11, como eu falei anteriormente, no caso ali das variáveis que você vai modificar, você também pode colocar essa dica aí da conta, de colocar o no@thankyou.com e aí você pode burlar essa questão da ativação e usar o Windows 11 nativamente na sua máquina. E você pode configurar um dual boot ou multi boot no caso, se você preferir, você pode colocar aí, como no meu caso, em máquina virtual. Tá? Ele está pronto aqui, no caso eu vou só organizar a resolução para ficar um pouco melhor, tá? Vai funcionar normalmente, é um Windows oficial, você pode levar ele no seu pendrive para fazer instalação em mais de uma máquina, enfim, as possibilidades são várias. É uma instalação oficial do Windows 11, a gente dá uma burlada, né, entre aspas, nas requisições de hardware recomendadas pela Microsoft. Vale lembrar que são recomendações, tá? Não são necessariamente questões técnicas, tá? Existem questões técnicas por trás, mas que não demandam tantos requisitos quanto as recomendações. E aí a gente consegue passar por cima dessas recomendações e instalar o Windows 11. Vale lembrar que no caso o dia a dia do Windows 11 utilizando em cima de uma máquina sem essas recomendações de hardware, talvez o desempenho não vai ser tão considerável quanto uma máquina que atenda todos esses requisitos, todas essas recomendações. Mais informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Um abraço e boas experiências com o Windows 11.